Fala, nação! Aqui é Diogo e hoje é dia de Clássico dos Milhões. Fala, nação, aqui é o Ramon e clássico contra o Vasco é guerra. Fala, nação, aqui é o Wesley. Clássico contra o Vasco é sangue nos olhos. Então é isso, nação! Hoje a gente vai falar sobre Flamengo e Vasco. Uhum. Um clássico que já tem aí o quê? Já tem quase seus 420 jogos e vamos analisar um pouquinho sobre isso. Valeu? Chama a vinheta aí, chama. Ai. Olha os homens aí, ó. Beleza, nação. O que a gente vai fazer hoje? Qual é a ideia deste programinha? Fala comigo. Nós vamos falar um pouquinho, cada um, sobre o seu panorama sobre o Flamengo e Vasco. E no finalzinho vamos fazer um reactzinho show de um videozinho que, logicamente, a gente vai mostrar o Flamengo ganhando aqui, né? Não vamos mostrar perdendo, obviamente, né? Se no canal da Nação a gente mostra o Vasco ganhando, é o apocalipse. Acabou. Aí acabou. Acabou. É, Acabou. e Fecha aí, as portas. É melhor entregar o canal pro Fábio. Pai lá, que- Santana. É, Fábio pro Fábio Azevedo. Azevedo. Entrega o canal pro Fábio Azevedo. Exatamente. Mas antes da gente começar, eu vou trazer aqui os números deste grande clássico. Ih! Né? Porra. Ó, Fez o trabalho de casa. são exatamente. São 417 jogos, Uhum. 160 vitórias do Flamengo, Uhum. E do Mengão? 139 vitórias do Bacalhau e 118 empates. Né? Ou seja, Flamengo na frente, bem na frente. Eu acho que o São Flamengo. quase 100 anos de clássico? Eu acho que sim. É. Acho Os que dois sim. clubes são centenários, não é? É. Eu acho que o Flamengo tá na frente de todos os clássicos, né? Mas aí mais pra frente a gente conversa sobre os outros clássicos. Valeu? Então esses foram os números. Fala aí, começa você, Ramon. Vai lá. Quais são. O que você espera quando começa um Flamengo e Vasco? Quais são as suas lembranças e memórias desse grande clássico? Primeiro que todo Flamengo e Vasco, eu espero com toda certeza que eu vá infartar aos 45 minutos do segundo tempo. Essa é a impressão Perfeito. que eu tenho todo Flamengo e Vasco. Apesar de, nesses dois últimos anos, a gente só ter se enfrentado em Campeonato Carioca. Ué, por quê? Ih. Aconteceu alguma coisa? Tu não ficou sabendo, não? O Vasco passou Ih, não. duas temporadas na Série B. Duas. E quase fico quase aqui, ó. Aqui, ó, pra terceira. Ituano, ó. E subiu, Ituano, ó. e subiu no afogo. Como diria o Del Papagaio Aranha, Jesus? como diria o Del Aranha, na bacia das almas. Na Bacia das Almas. Ah, perfeito. Assim, Exatamente. entre os três rivais da gente aqui no Rio, Fluminense, Vasco e Botafogo, para mim o Vasco é o que eu mais odeio, assim. No fundo do coração aqui, falando sinceramente. Eu não gosto do Vasco. Não gosto do Vasco. Assim, o segundo lugar é o Fluminense e o Botafogo pra mim não fede nem cheira. Mas o Vasco eu não gosto. Tem. Mesmo o Fluminense estando no hino. Oi? Mesmo o Fluminense estando no hino. Mesmo o Fluminense sendo no hino. O Vasco eu não gosto. Não gosto. Acho um time pequeno. Pequeno. Que isso? Acho um time pra poder dar um. Homem. É pra poder chamar o hate. É pra poder chamar o hate. Um homem. Ih, tu tá doido pra ter um hate também, né? Tá. Não, assim, não é um time pequeno de fato, é um time com bastante tradição. Aqui no Rio, eu ouso dizer que aqui no Rio é o único clássico que tem torcida nacional. Se colocar Flamengo e Vasco em Brasília, lota. Sim. Colocar no Sim. Nordeste, Vai lota. dar meia meio. Vai dar meio a meio. Mas, pra mim, é o meu maior rival. Eu não tenho muito o que dizer. Já comemorei muito, já passei muita raiva também quando o Flamengo joga mal contra o Vasco. Acho que é o que mais me irrita. Mas eu tenho algumas boas memórias. Tenho algumas memórias. Porra. Final da Copa do Brasil. Final de Opa. Copa do Brasil. Gol do Petkovic histórico.
Entendeu? Perfeito. Eu tenho boas memórias. São boas, né? São duas Eu memórias. tenho a lembrança do gol do Alec Gol na poça d'água. É verdade. É. É verdade. Esse é mais recente, né? Pegou o guarda-chuvinha aqui, ó, o guarda-chuvinha. Foi aquele. Teve o jogo que foi no Mané Garrincha que os caras empurraram a ambulância. E Exato. teve aquele que, por algum motivo, os caras entraram sem pegar as crianças. Pô, E esse saiu aí. correndo. Que o Wallace finca a bandeira Ficou a bandeira no meio de Que campo. inclusive a gente perde, né? Exato. Resultado, Wallace derrota do ficou Flamengo. Inclusive a gente perde. Eu gosto muito de ler aspas do Wallace. Verdade. Sobre futebol ele não lê, né? Bom, pra mim fechou aqui. O Vasco pra mim não dá. Tá bom. E você, Lelei? Fala aí. Sobre Então, Vasco. Sobre Flamengo e Vasco. as lembranças que eu tenho é bem similar à do nosso querido diretor, Ramon. Eu costumo ficar em dias de jogo do Vasco contra o Flamengo contra o Vasco, nervoso, ansioso. Parece que vai dar meia-noite e não vai dar o horário do jogo. Ainda mais nessa fasezinha que a gente está agora de achar uma tática, achar um jeito de jogar. O que eu achei vou falar uma coisa aqui com todo respeito. O que o Vitor Pereira é azarado é brincadeira. É mesmo. Eu já estava pensando com os meus botões. Vamos tomar 10. Clássico 2 milhões no Maraca. 10 que a gente vai tomar mais. Assim, essas lembranças que eu tenho, né, do gol do Alec Gol na poça. Tenho essa lembrança E o do. Márcio Araújo? Na final do... Pô, a única alegria que o Marcelo Araújo deu foi a final contra o Vasco, né? Roubada mais gostosa? Exato. Esse aí. Esse é complicado. Eu vou contar uma experiência recente minha aqui agora. Eu estava assistindo, né, o jogo. Até contei para vocês no nosso grupinho lá no WhatsApp. Estava eu assistindo o jogo com um dos meus melhores amigos da vida, é vascaíno, doente. Pô, ele começou a querer conversar comigo sobre futebol, sobre tática. O Vasco ganhando, tá? Sobre tática, sobre posições. E ele já me chamou, já avacalhando tudo. O Vidal é horroroso. Aí eu falei assim, não, bom é você. Bom é o André. Aí, tipo assim, eu pensei que ele ia encerrar, né? Já dei essa patada nele, depois eu falo com ele, após o apito final. Pô, ele continuou conversando sobre tática. Eu falei, pô, meu irmão, parceiro, com todo respeito, vai para o inferno e deixa eu assistir o jogo. Aí quando o Flamengo fez o 1x1, 2x1, aí sumiu, né? Aí Óbvio, acabou. É de praxe. Óbvio. Aí acabou. Chegou a voltar no 2x2? Chegou a voltar no 2x2? Não, né? Já. Não, ele tem o costume de, no WhatsApp dele, no status, quando o Flamengo toma gol, ele bota ué. Ele fica só nessa palhaçada. Assim, eu também tenho a lembrança de um tal do Felipe Maestro bagunçando qualquer coisa. Na semifinal. Essa da Copa do Brasil, né? Nós estávamos na nossa mocidade, nossa juventude, assistindo juntos. Verdade. Então, assim, são lembranças maravilhosas de derrotas, de vitórias, graças a Deus, mais vitórias, de empates sofridos. E Flamengo e Vasco é um acontecimento, né, meu irmão? Para o Rio, não tem jeito. Verdade. Eu tendo a concordar com os dois. Eu acho que a gente tem essa impressão de que o Flamengo, o Vasco é o maior rival, porque quando a gente era mais novo, o Vasco, assim, se a gente for fazer igual aqueles caras, fazer um cara a cara, aquele time do Vasco, do Juninho Pernambucano, do Juninho Paulista, eu acho que o time do Vasco era o melhor time do Rio, né? No time assim, jogador por jogador, né? Então, assim, a gente era um rival que era encardido de ganhar, né? Mas a gente ganhava, filho. A gente ganhava. Era briga no Brasileiro, era desgraça no Brasileiro, mas Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco era doideira, né? E uma curiosidade aqui para os telespectadores, eu treinei na escolinha do Vasco. É verdade. É verdade. Eu treinei na escolinha do Vasco. Era a única escolinha que tinha de futebol lá onde a gente morava, né?
Lá na VK. O teu pai ele era maluco. Não, mas. Ô, Lele, Era olha uma o jeito. ô, escolinha. Lele. Há registros dele com a A roupa. Com a camisa? É, há Verdade. registros. A registros. A Meu registro deu irmão. com a uniforme do Vasco. Fui em São Eu, Januário, gost... vi um eu jogo lá gostei em São dessa história. Vai. Januário. Gostou dessa É... história? Não, eu só era ruim mesmo. O teu pai completamente. Mas, né? Mas mesmo assim, nunca nutri nenhuma espécie de. Era só raiva mesmo contra o Vasco, né? Mas ganhamos. Eu acho que até hoje, vê se eu tô errado. A gente nunca viu o Flamengo perder um título pro Vasco. Eu Ou eu nunca tô vi. errado? Ou eu tô Eu nunca errado? vi. A gente Não, já acho foi que não. desclassificado em semifinal de Carioca. Aquele gol que o Assim. David perdeu em cima da linha. Eu ia falar Pô, a gente tava lá em dele. Peró. A gente tava lá Então, em eu Peró. não, eu tinha voltado, lembra? Foi uma Eu quarta-feira de tava lá cinza em de Peró, pensamento até irmão. hoje. Irmão, o que Eu já os tinha voltado vizinhos, já. o que os vizinhos estavam putos comigo é sacanagem. Nesse dia a gente botou um telão ali no vizinho de casa Uhum. e tava assistindo todos flamenguistas e vascaínos da rua. Imagina como é que foi. Ah, Pô, e aí ver o David perdendo aquele gol embaixo, pô, tá maluco. Tá maluco. Essa é uma dos ódios no coração que eu tenho O com o Vasco. Rafinha destruindo o Dedé. Sim, essa é uma A gente boa. vai lembrando, a gente vai A gente lembrando. vai lembrando aqui aos poucos. É. Mas eu acho que a nossa memória de fato é que o Vasco hoje, para o flamenguista, eu não sei pra esses flamenguistas modinha aí, né? Mas tem, pô. Ai, Geração Z? muita coisa. Mas assim, 2019? pra mim, o rival assim, que eu tenho mais ódio é o Vasco, de fato. Entendeu? Então, o Vasco, ele pra mim, às vezes, numa época da minha vida, eu achava o Fluminense, eu não gostava muito do Fluminense. Não, assim, eu acho que historicamente, eu acho que o Flamengo, como instituição, é o maior rival fluminense, né? É, a gente Sim. tá, a gente Tá tá no dizendo hino, né? aqui o rival pessoal da gente, né? Isso. Então, Tá no o hino. rival pessoal, assim, pra mim, em alguns momentos da minha vida, foi o Fluminense. O Fluminense. Mas aí depois também. O Vasco não tem jeito, mano. O Vasco não tem jeito. Eu gosto de tripudiar do Vasco. Eu gosto. Teve aquele jogo do. Teve um jogo, não sei se vocês vão lembrar, mas teve um jogo que surgiu a célebre frase, né? Estamos em outro patamar. Perfeito, É perfeito. Foi o verdade. 4x4, Flamengo e aquele Vasco. jogo foi uma 4x4 lá em loucura do Brasília. cacete. Né? É. Os caras comemoraram um Finalzinho, 4x4. a gente conseguiu tomar gol de Ribamar. Puta que... Ah, aí que surgiu também o troféu Empatei com o É, Flamengo. é. Mas esse troféu aí, cara, quem carimbou, quem registrou, patenteou Quem isso foi o senhor chancelou. Eurico Miranda. É isso. Foi, Não, pô. mas, Porque mas na época, a ele era frase de vivo? jogar era, pô. Não Não, no nisso. Tô 4x4. falando. No 4x4 acho que ele tava vivo sim ainda. Mas quem começou com essa parada assim era assim, ó. Jogar contra o Flamengo é o campeonato à parte. Essa frase é de Eurico Sim, Miranda. Foi ele, Entendeu? foi ele. é E dele. aí meio que incutiu na cabeça do torcedor do Vasco que contra o Flamengo, meu irmão, tem que ganhar de qualquer jeito. O resto é o resto, mas contra o Flamengo tem que ganhar, entendeu? É isso. Verdade. Pode perder para todo mundo, mas deles Deles, é, é uma boa atmosfera, é um bom ambiente. Jogo contra o Vasco, não tem jeito. é isso. Quem acorda normal no dia de jogo com o Vasco não tem Não, alma. não, Não, não. Não é não, não, flamenguista de verdade. Não, não, não. não, não. Então é isso. Vamos lá aos reacts? Vamos ao Jets. Então é isso, galera. Vamos lá. Vamos ver o primeiro jogo aqui. Flamengo 2, Vasco 0. É onde eu tô pensando? Primeiro jogo da final vencida por nós na Copa do Brasil. Beleza? Então solta aí, Ramon. Vai lá. Tá na tela, toma. Olha lá, ó. Ih, roubadinha de bola, o Toró ali? Isso.
Toma essa bola das costas. Caraca, o Bina, né? O Bina é muito ídolo, não tem jeito. Como é que a gente não vai falar que um homem desse não é melhor que o Eto'o? Ah, Fala pra mim. Ai, ai, olha lá. e Tome. esse aí é o camisa 1 a 0. 8. Esse é o camisa 8 do. Toma, Que gol, hein? Obina. De prima, Toma. tá? De prima. Vai tirar a camisa? Vai tirar a camisa? Vai não, porque nessa Vai não, época já porque ele era amarelava. gordinho. Ih, O Joel que sabe. Eu Aí. vou te falar, eu Fala. já vi muitas histórias do Obina. E não era o Joel, não, era era o. o... Esqueci o nome dele. Que era do Aquele Ipatinga. que toca violão. Ney Franco. Ney Franco. Dave Franco. Ney Franco. Pô, eu ouvi uma história do Obina que ele foi morar embaixo do McDonald's. Que isso? Só isso, filho. E aí já viu, né? Ali, ó, sem pulo. Olha lá. Toma. Camisa 18 ainda, né? Uhum. Que o Obina gostava de fazer gol no Vasco. Pô. É brincadeira. Pô, era Obina e Luizão no ataque, né? É isso mesmo. Era mesmo. Aquele 5 ali era o Clayton? Eu acho Clayton. que é. Eu acho que é. Não era o Jailton, não? Pô, talvez os dois, né? Porra. Ó Tome. o menino Renato Augusto. Tome. Que jogou bola Toma. no Flamengo, Renato. É. Luizão de cabeça também era enjoado. Pô, tá maluco. Luizão de cabeça era enjoado. O Edilson Capetinha nessa época ele tava jogando no Vasco? Eu acho que tava. Eu Vou te acho falar, que o tava. Luizão sempre fala que sempre foi Flamengo. É. É louco. Que essa imagem tá boa, é brincadeira. Muito obrigado aí ao canal 100% Flamengo, valeu? Isso, perfeito, créditos. Não vem dar hate na gente, não. O cruzamento do Léo Moura também é É brincadeira, tá? brincadeira, o O Léo Léo Moura dá Moura uns tinha um cruzamento cruzamentinhos. muito forte, né? Essa que é a É. verdade. Essa É o ultrapassagem Jonatas, dele pô. É o O Jonathan. cinco. É o É o Jonatas, Jonatas. perdido. O Jonathan que voltou pro Flamengo era reforço. Era reforço. Pô, Eu gostava dele, na tá? primeira passagem dele era... Ih, já é o segundo jogo também, toma. Ah, já tem o segundo jogo aí, ó. Toma! Já tem o segundo. É só um gol só pra alegrar a galera. É. Quem fez o gol foi o Juan, né? O Juan aí, toma, já no começo. Trouxe. Toma, Juan. Sobrou, toma, mas a gente. Caraca, que o Juan. O Flamengo jogava de 3-5-2 nessa época aí, né? É. O Juan jogava. Era Nessa um época ala. podia. É um ala que esquecia a zaga. O Juan esquece. jogaria Eu de falei ala que do Flamengo de 2023? Ele ia deitar, Varia. simplesmente. Varia. Pô, vou Varia. te falar legal. Eu, Ele ousa- cavava muito a eu ousaria dizer que o Juan e o Léo Moura. Sim. Jogaria sim. Juan e Léo Moura, com as condições que a gente tem hoje, é papo de seleção hoje. É mesmo. Eu lembro, eu acho que foi nessa época mais ou menos assim, que o Flamengo não tinha um meia. É que aí tinha o Renato Augusto, né? Eu acho que depois que o Renato Augusto foi embora, o Flamengo não tinha um meia bom. Armava entendeu? com eles dois, né? Quem armava a jogada era o Juan e Léo Moura pelas alas. Juan e Léo Moura é coisa de maluco. É, filho. Não tem nada dele no Flamengo. O Flamengo E é tem isso, ó. alguns laterais esquerdos aí. Isso, É isso. Vice de novo. Toma. Receba. Olha lá, campeão. Não Copa do mostrou Brasil. o Valdir Papel isso. sendo expulso. Teve isso, né? O Renato Gaúcho Puto O das técnico ideias. o técnico não, o juiz era o Simon. Juiz era o Simon. Renato Gaúcho, puto pra caralho com o Valdir Papel. Porque foi expulso com o quê? 5 minutos de Foi um jogo? negócio assim. Foi tipo isso, né? Foi um negócio assim. Olha lá, Flamengo bicampeão da Copa do Brasil, né? Que coisa linda. Então é isso, nação. Essas foram nossas impressões de Flamengo e Vasco, né? Não se esqueça, por gentileza, de curtir, compartilhar, né? Curte o vídeo, compartilha com os amiguinhos no WhatsApp. Aquele grupo seu de tiozão do WhatsApp que a gente segue, que todo mundo tem, joga lá. Ajude a gente a chegar aos 300 seguidores, batemos os Exato. de forma mais tal, de forma linda. Exatamente. Valeu?
Um abraço então, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Tamo junto.